Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer um vídeo do Eduardo Moreira, que é dono do ICL Notícias. Ele detonou Arthur Lira, trouxe detalhes de bastidores, saiu em defesa do deputado federal Glauber Braga, que corre sério risco aí de ser cassado, ter o seu mandato cassado. E ele lembrou aqui até um ponto interessante que pouca gente está se dando conta e que em alguma medida pode salvar Glauber da cassação. Eu quero trazer uma notícia surpreendente que vem do líder do PL, Partido Bolsonaro, que ele disse que é contra a cassação do Glauber Braga. Olha que coisa! E eu quero lembrar, muita gente não sabe aqui, caso Glauber Braga seja cassado, quem entra no lugar dele, eu acho que vai deixar muito bolsonarista arrependido de ter cassado o Glauber Braga. Vão ficar com saudades do Glauber quando eles perceberem quem vai entrar no lugar se o Glauber de fato for cassado. Vamos explicar tudo aqui, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda o dedãozinho para cima, e não gostou, dedãozinho para baixo. Espalhe o vídeo, compartilha, comenta. Todo engajamento é muito importante, não custa nada. Bom, gente, vamos começar aqui então com o vídeo do Eduardo Moreira. Olha, um vídeo muito bacana que vale a pena a gente acompanhar aqui no canal. E vamos trazer, claro, alguns apontamentos, reflexões e atualizações de como é que está a situação agora em relação à cassação do Glauber Braga, que está aí, inclusive, pelo menos até enquanto eu paro para gravar esse vídeo, numa greve de fome. Vamos lá então para Eduardo Moreira. Direita e esquerda. O negócio está tão assim hostil e polarizado que a gente fica pensando se teria alguma coisa que une as pessoas da direita e da esquerda. E sabe que tem? Eu acho que talvez seja a única, mas que tem. Sabe o que é? Tanto esquerda como direita detestam Arthur Lira. Arthur Lira é o político mais detestado, odiado no Brasil, porque representa tudo aquilo que as pessoas que têm o mínimo de ética lutam contra. Arthur Lira é todo enrolado na justiça, já foi condenado e usa o seu poder não somente para benefícios pessoais, e vocês sabem do que eu estou falando, não faltam reportagens sobre isso, mas também para constranger, para censurar, para fazer aquele assédio judicial, assédio institucional com todo mundo. Agora, tem um problema. Tanto os políticos da direita como os da esquerda morrem de medo de Arthur Lira. E eu digo isso com tristeza, porque apesar de Arthur Lira ser um político que tem todas aquelas características típicas, né, da direita fisiológica, ele consegue colocar debaixo do guarda-chuva dele, no sentido de colocar medo e impedir que falem contra ele, quase todo mundo que tem na política. Quantas vezes eu não já chamei lá no ICL pessoas da esquerda e puxei o assunto Arthur Lira para a gente poder ali criticar, expor e lutar, né, contra pessoas assim. E aí as pessoas mudam de assunto. A galera da esquerda, isso para mim é uma tristeza, é uma frustração enorme. Agora, tem uma pessoa, uma que eu conheço assim, uma só, que é um incansável crítico, é um incansável denunciador, é um incansável enfrentador de Arthur Lira. O nome dele? Glauber Braga. Pois é, o Glauber é o único em Brasília que tem a coragem de falar tudo do Arthur Lira que a gente gostaria de falar. Volto a dizer, é o único que une direita e esquerda. E eu vou te falar o que os números dizem. O que os números dizem é que o político que tem o maior índice de rejeição é Arthur Lira. 78% das pessoas no Brasil acham ele um cara ruim. Sabe o que é isso, gente? É quase 80%, quase que 8 em cada 10 pessoas. Sabe quantas pessoas acham o Arthur Lira bom? 6%. Sabe o que quer dizer 6%? Quer dizer que no Brasil, de cada 17 pessoas, uma acha o Arthur Lira bom. Então você vê que é uma coisa que transcende essa disputa entre direita e esquerda. E é a única pessoa em Brasília, independente de ser uma pessoa que milita pela esquerda, é a única pessoa em Brasília que pode representar o que pensam esse contingente de quase 80% da população brasileira. Não se engane. Não estou querendo tirar o Glauber porque ele botou um cara que xingou a mãe dele, foi para cima dele, xingou ele, até ele ter uma reação, né? E empurrou o cara para fora. Não é por causa disso.
Porque por coisa muito pior, Marco Duval não teve nenhum tipo de punição, não foi cassado. O cara que assumiu, que manipulou um monte de notícia e etc, que mentiu só para manipular a opinião pública, entendeu? A gente tem o outro que deu um tapa na cara do bancário ali no plenário. Nada, não acontece nada com essa turma. Não se engane, não tem nada a ver a história do Glauber com empurrar o cara lá que, enfim, foi provocar ele até ele fazer isso. Agora, quando as pessoas levam todo mundo para pensar isso, tenta jogar as pessoas no lance da direita, esquerda e botar a direita inteira contra o Glauber porque ele é esquerda. Não se enganem. O Glauber é o único em Brasília que eu conheço que com consistência, com coragem e com a força que a gente gostaria da crítica, consegue enfrentar Arthur Lira. Então, representando esses 80%, não é nem somos 70%, nesse caso é 80%, a gente tem que pedir junto. Fica Glauber. Bom, então tá aí um vídeo do Eduardo Moreira, não apenas de apoio ao Glauber, mas também denunciando ali essa atuação do Lira, que nos bastidores é realmente muito forte e todo mundo já sabe. Essa questão de que o Glauber não está sendo caçado por conta da agressão que teve lá. Teve coisas muito piores acontecendo por lá e não deu em nada. Aqui é uma rixa pessoal do Lira com o Glauber, que não é de hoje. Todo mundo em Brasília sabe disso, mas agora estão aproveitando a situação. Só que, quando o Eduardo fala ali que a raiva contra o Lira une direita e esquerda, isso é verdade. Tanto é verdade que o líder do PL na Câmara é contra a cassação. Ele não vai usar o argumento de que odeia o Lira, mas o Lira é um tipo de figura, assim, lá nos bastidores, pelo que a gente já percebeu, que ele é temido pelas pessoas. É como o Eduardo disse, a pessoa vai lá no ICL, gente de esquerda, e fica sem jeito de falar mal ou de criticar o Lira em público, com medo, né, dos poderes, as articulações que o Lira consegue ter lá na Câmara, e muitos apontam que até mesmo no Judiciário. E aí, então, todo mundo fica meio assim e tal, mas aqui, vamos ver uma fala do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, partido do Bolsonaro na Câmara. Ele disse o seguinte: pessoalmente acredito que cassação deveria ser para casos graves como corrupção ou da Flor de Lis, por exemplo. Acredito que uma punição de 6 meses de suspensão, no caso de Glauber, estaria de bom tamanho. Afirmou ele que também é um dos líderes aí para colocar em votação a anistia aos condenados lá do 8 de janeiro. E aí o Sóstenes disse mais: já conversei com deputados, Arthur Lira entre eles, sobre o caso de Glauber Braga. Sempre disse que a Câmara errou ao caçar Daniel Silveira lá atrás. E agora acho que pode cometer o mesmo erro. Contudo, como líder do PL, não posso destoar da posição da bancada do partido, que se mostra favorável à cassação. Vou acompanhar a posição da bancada. Então ele diz que pessoalmente é contra, mas tudo indica que a bancada é a favor de caçar o Glauber, e aí ele, por questão ali de união da bancada, deve votar a favor da cassação. Agora, a gente vai estar sempre aqui de olho atualizando vocês sobre esse caso. Só que o que eu acho que muita gente não se dá conta é que se o Glauber for cassado, e nesse momento tudo indica que será, quem assume o mandato no lugar dele é Heloísa Helena. Ela é a primeira suplente da rede que está numa federação com o PSOL. Então, qualquer coisa acontecer, se um dos deputados do PSOL do Rio virar ministro, se Deus nos livre morrer ou for cassado, sobe o primeiro suplente, no caso aqui a Heloísa Helena, que eu, William Jacob, digo aqui para vocês, que é uma das políticas mais combativas que eu já vi atuando. Inclusive ela é ex-senadora, e não só no período em que ela esteve no Senado, mas também depois aí, sem mandato. É uma guerreira, e eu acho que se o Glauber for cassado, o pessoal vai sentir saudade, o pessoal da direita vai sentir saudade do Glauber lá na Câmara, porque a Heloísa Helena, ela vai ser uma pedra no sapato de todo mundo. E quando eu digo todo mundo, eu incluo aqui o governo, porque Heloísa Helena não tem esse negócio de ficar puxando saco, porque o partido dela tem a ministra Sônia Guajajara, porque o partido dela é da base de apoio. Heloísa Helena vai criticar o que tiver que ser criticado, vai ficar a favor daquilo que muita gente tem medo de ficar a favor. Heloísa Helena é uma política correta, não tem rabo preso, que é uma coisa rara também lá em Brasília, e por isso ela tem a liberdade de colocar o dedo nas feridas, e é o que eu digo aqui. Se o Glauber for caçado, a Heloísa subir, o Nicolas Ferreira vai sentir saudade do Glauber. E eu acho que se o Nicolas pensar um pouquinho,
Até o Nicolas Ferreira deve votar para o Glauber não ser cassado, porque a Heloísa Helena, olha, claro que a gente está aqui vendo essa questão toda, o que vai acontecer, mas em si, concretizando a cassação do Glauber, vai ser de alguma forma interessante ver a postura da Heloísa Helena lá como deputada federal em Brasília, e vai ser uma coisa rara. Uma mulher com o perfil dela, realmente eu não consigo apontar. Você tem deputadas ali, deputados, você olha e fala, não, aqui tem uma atuação bacana, beleza, gosto, tem simpatia, mas a Heloísa Helena, olha, essa aqui é uma pena que para ela assumir vai ter que ter a cassação do Glauber. Isso, de alguma forma, a gente lamenta, mas a atuação dela, se de fato ela assumir, vai ser memorável, e vamos ver o que vai acontecer em relação a isso lá. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.